Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Escrituras Expostas, onde postarei mais vídeos, conteúdos que possam enriquecer cada vez mais sobre a Bíblia Sagrada, compartilhando aqui o conhecimento da palavra de Deus. No vídeo de hoje vamos dar continuação àqueles relatos, que eu comecei, uma sequência aí de vídeos relatando os capítulos da Bíblia Sagrada, como por exemplo, estamos aqui na parte do capítulo ainda de Números. Infelizmente eu parei o vídeo no capítulo 14, ou foi 15, né? E aqui vamos dar uma continuidade. Recentemente morrerá. Ou seja, a Bíblia diferenciava naquele tempo quem pecava sem querer e quem pecava consciente. Estava ciente do seu erro, mas mesmo assim fazia. Então gerava consequência. Capítulo 16. Corá se revolta contra Moisés, dizendo que não é escolhido de Deus, mas Deus abre a terra e os engoliu com as suas famílias juntas, mais seus seguidores. Ou seja, Corá aqui junta um grupo, se revolta contra Moisés, diz que ele não foi enviado por Deus e que ele não é o escolhido de Deus ali para liderar o povo. O que acontece? Deus assim é a favor de Moisés e contra Corá. Capítulo de número 17. Deus manda os chefes de famílias colocar seus nomes no bastão, sendo para cada tribo, incluindo a de Levi, ou seja, Arão, colocarão de frente à arca no dia seguinte, e só o de Arão teve brotos, flores e amêndoas e maduras, para que parar de reclamar. O que acontece aqui nesse capítulo é que o povo também eles duvidam aqui de Arão. E duvidando aqui de Arão, Deus prova, chama o chefe de cada família, o líder de cada família, o líder de cada tribo, né? E cada um tinha um bastão, uma vara. E nessa vara, Deus pediu para deixar cada uma delas aqui na frente da arca da aliança. E a vara que frutificar, que der fruto, folhas, este foi escolhido por Deus, ou seja, Deus também foi a favor de Arão. Tanto Moisés quanto Arão receberam a afronta do povo. Sempre o povo ali estava reclamando e colocando eles ali à prova. Então o que é que Deus fez? Deu para colocar e florescer as flores de amêndoas maduras na vara de Arão, ou seja, representando os frutos, né? E que teve crescimento, só sendo a favor de Arão e não dos outros chefes da família, né? O líder de cada tribo. Capítulo 18. Se os filhos de Arão errar, seu pai levará a culpa. Dizemos, cada um deles deve entregar a Deus, sendo pagamento para os levitas, mas eles não podem ter nenhuma propriedade. A oferta especial, os levitas, após receberem os dízimos, devem entregar a 10ª parte para Deus como oferta especial, podendo ficar com todo o resto. O que acontece aqui é sobre os dízimos também. No início, porque aqui é uma sequência de acontecimentos diferentes, e eu aqui anoto partes delas, né, porque são muitos capítulos e com vários acontecimentos, um em cima do outro. O primeiro aqui é uma advertência a Arão. Se um dos seus filhos ali errar, ele levará a culpa. E os dízimos, ou seja, das outras tribos que irão ser entregadas à tribo de Levi, que é responsável pelo culto, pelo sacerdote, pela casa de Deus, eles têm direito. Por quê? Porque eles ficam dedicando a vida inteira. E Deus ali recomenda o seguinte, que eles não eram para ter nenhuma propriedade, eles não poderiam plantar, eles não poderiam ali trabalhar, apenas na casa de Deus, e receberia a 10ª parte de todas as outras tribos, ou seja, todas as outras 11 tribos tinham o direito de dar 10% da colheita que tinha, e o sacerdote, a tribo de Levi,
tinha direito de todos esses 10%, apenas 10%. E tinha que entregar uma oferta também de 10% a Deus, né? Uma era para eles e outras tinha que entregar a Deus. Infelizmente, quando muitos vêm citar sobre dízimo no Antigo Testamento, normalmente utiliza, né, esses contextos que dava e tudo. Porém, até o sacerdote, a tribo de Levi, também pagavam dízimos também a Deus. Ou seja, assim que eles tiravam a parte do 10%, eles poderiam ficar com todo o resto do valor apropriado. Mas muitos cobram, só querem receber, mas não entregam a Deus. Vamos para o capítulo de número 19, para não prolongar. A água da purificação, uma novilha vermelha, deverá ser sacrificada. Depois, suas cinzas são colocadas num pote onde a água limpa e vai ser jogada a purificar aquele que jogar em algum morto, tomando até o banho, lavando roupa. Capítulo de número 20. Vou agilizar aqui. A morte de Miriam, deserto de Zim. O povo questiona por não ter água. Moisés e Arão consultam a Deus. Então o Senhor manda pegar o cajado e ordenar a rocha para sair, né? Aqui é o acontecimento onde Miriam falece. Miriam não faleceu devido à sua desobediência, à sua briga ali com Moisés. Negativo. Foi outros acontecimentos que cometeu a morte dela. E aqui é o acontecimento mais conhecido, né? Que Moisés vai ali, bate o seu cajado ali na rocha para sair a água, coisa que ele não deveria fazer. E aí depois Deus cobra disso, tanto de Arão quanto de Moisés. E avisa que não vai entrar na terra prometida, tanto Arão quanto Moisés, por causa dessa ação inapropriada deles. Na sequência, Arão morre no monte sem as vestes de sacerdote. É muito triste, se eu não me lembro bem do capítulo. Deus manda Arão subir em um monte e antes de ele morrer, ele entrega as vestes sacerdotais. Capítulo de número 21. Israel derrota o rei Arad de Canaã, na parte ali sul. E Israel novamente reclama a Deus e manda, está um pouco ventando, e Deus manda uma cobra venenosa. Então elas mordiam e mata o povo. O povo reconheceu seu pecado e o Senhor manda Moisés levantar uma cobra de metal e pega no poste. Enquanto o povo olhava para ela, era curada. Essa serpente de metal é citada no Novo Testamento, no capítulo 3 de João, onde Jesus fala, entra uma conversa aí com ele, com Nicodemos, a respeito dessa serpente de cobre ou serpente de metal. Obviamente que o povo não adorava essa serpente de metal. Era um meio que Deus utilizou para o povo ser curado do veneno das cobras, porque Deus que enviou cobras ao deserto para punir aqueles que ficavam reclamando o tempo todo, que ficava querendo ir para o Egito. Aí sempre Deus advertindo o povo. Aí quando ele era mordido, pediu para criar essa serpente de metal, ou seja, um poste com a serpente, simbolizando uma cruz, né? Alguns deixam cruz. Mas quando eles eram mordidos, ou seja, eles tinham veneno, ele olhava para a serpente e era curado. E Jesus usa essa simbologia em João capítulo 3 para Nicodemos. Da mesma maneira que a serpente foi levantada para curar e libertar o povo ali da morte, ele também foi levantado para curar e libertar você da morte espiritual e da vida, trazendo salvação. Então agora até evangelizei nesse capítulo. Capítulo de número 22 aqui. O rei de Moabe, Balaque, teme os israelitas por eles vencerem os amorreus e chama Balaão para amaldiçoar. E o povo, em troca de pagamento, mas diz que não pode amaldiçoar o povo de Deus, que já é abençoado
O anjo deseja matar Balaão, mas sua jumenta desviou do caminho. O que acontece nessa sequência de várias situações aqui? Balaque teme a força que Israel tem. Um minutinho. Ele fica conhecido, Israel fica conhecido pela sua força, pela sua bravura. Mas é Deus ali que concede a vitória. E o que é que ele faz? Ele aprende uma maneira de achar um meio de vencer este povo de Israel. O que é que acontece? Ele vai e encontra um profeta chamado Balaão. Vocês já viram muito falar sobre Balaão. Por quê? Balaão, ele tinha uma boca abençoada. O que que ele falava acontecia. Então ele ficou sabendo disso para Balaão. E Balaão ali foi feito esse convite para se aliar a esse Balaque, porque Balaque queria comprar Balaão. Se ele amaldiçoar o povo de Israel ficasse ali amaldiçoado e perderia, né, as batalhas, Moabe venceria e Balaão seria recompensado, ou seja, comprando o profeta. O sinônimo aqui de falso profeta, que muitos até distorcem e achar que erram só profecias. Não, Balaão não errava nenhuma profecia. Tudo ali Deus era com ele. Porém, o que caracteriza ele como falso profeta é porque ele poderia ser comprado. Suas profecias eram compradas. E não podemos cobrar aquilo que não nos custou nada, apenas foi dom de Deus. E o que acontece? Deus não amaldiçoa de maneira nenhuma. Ele não pode amaldiçoar aquele que ele já mesmo abençoou. Então, todas as vezes que Balaão vai tentar para amaldiçoar Israel, Deus toma a boca de Balaão e só pronuncia bênçãos e bênçãos e bênçãos. Balaão até insistiu na sua rebeldia e o anjo de Deus quase o matou. Apenas a jumenta, né, que era até foi mais inteligente do que ele, desviou-se do caminho. E vamos aqui para o capítulo 23, para não prolongar muita coisa. Balaão faz sacrifícios para Deus amaldiçoar Israel, ou seja, ele continua aqui na tentativa de alguma forma prejudicar Israel. Capítulo 24, vai ao deserto tentando amaldiçoar, mas o Espírito de Deus tomou, isso aqui eu já falei, e várias profecias a favor de Israel. 25, Israel adora os deuses dos midianitas, Baal, Peor, parece, eu não sei pronunciar corretamente, por causa das mulheres que se relacionavam, Deus se enfurece e decide e manda matar os midianitas. E Finéias toma a iniciativa, ou seja, se envolve aqui um momento aqui de Israel de prostituição, onde se relacionaram, porque essa também foi uma das ideias também de Balaão também, né? Ou do povo também, porque sabendo que o povo de Israel é forte e as mulheres ali se relacionando com os homens de Israel, com certeza eles não queriam guerra, porém os homens ali acabaram se e Deus obviamente que não queria isso e mandou cortar. Finéias teve iniciativa porque ele que iniciou coisa, ninguém tinha coragem, ele mesmo deu. Então Deus deu até crédito a eles, elogiou por causa disso. 26, novamente o povo de Israel é contado, tanto de número de pessoas. 27, as mulheres podem receber a herança do seu pai. Josué é colocado como sucessor de Moisés. O que acontece aqui no capítulo 27 é que antigamente as mulheres não podiam, né, receber herança, porque normalmente era para o homem. Porém, determinadas gerações às vezes só tinha só mulheres, não homem. Mas aqui Deus permitiu o direito que ela tivesse a herança. E um novo líder, né, o outro líder é sugestivo para ser o sucessor de Moisés, que é Josué. Capítulo de número 28. Vamos aqui, as ofertas para as comemoração das festas, né?
E capítulo 29, as realizações das festas e a oferta do dia do perdão. Capítulo 30, promessas e juramentos. Enfatiza que fizer o voto ao Senhor, deve cumprir, em nome de Jesus. Se você prometeu algo a Deus, cumpra imediatamente. A não ser por causas do pai não deixar o marido onde viverão avisar, e caso forem avisados, depois não aprovar o castigo. Ou seja, isso aqui é para aqueles que estavam sob o jugo do pai, ou seja, morando com o pai, ou convivendo a mulher mesmo convivendo com o marido, e elas fazem um voto a Deus, e o necessário é que eles comunicar, porque eles não sabem do que se trata, para depois pagar este voto, caso Deus conceda o que foi da promessa do voto. E se esses maridos ou esses pais ouvindo isso e eles mesmo assim não gostar, tentar repreender, eles serão castigados por Deus. 31. A batalha contra os midianitas. Moisés se ira porque deixa as mulheres vivas e eram culpados ao fazer os israelitas adorarem Baal. Então todas as outras eram punidas, menos as virgens. Ocorrem as divisões das terras. Ou seja, o que acontece aqui é a mesma coisa ali que eu falei dos outros capítulos anteriores. As mulheres midianitas ali se relacionam com os homens ali de Israel. O problema ali dessas mulheres também foi incentivar a adoração a outros deuses, e aí Deus irou-se mais ainda. Então, infelizmente, correu essa punição. E depois Israel vencer, começaram a dividir as terras, os seus territórios. Capítulo de número 32. As tribos que ficaram no Rio Jordão lutaram contra a cidade, acho que aqui em norte, e tomaram posse da terra. Aí vem aqui 33. Aqui Deus manda entrar em Canaã, ou seja, aqui na parte sul de Canaã, e expulsar os moradores. Aqui os moradores aqui agora são expulsos, e Israel começa a habitar nessa parte sul de Canaã. Os líderes responsáveis pela terra, aí pronto, começou o dividimento aqui dentre esses líderes e das tribos também. A tribo de Judá também tem os seus representantes. Quem representa a tribo de Judá? Caleb. Quem representa a tribo de Simeão? Samuel. Quem representa a tribo aqui de Benjamim? Elidade. Quem representa a tribo de Dan? Buque. Quem representa a tribo de José? Manassés. E que é Manassés. E depois vem aqui Aniel. Quem representa a tribo de Efraim? Quemuel. Quem representa a tribo de Zebulon? Elisafã. Quem representa a tribo aqui de Zacá? Paltiel. Quem representa a tribo de Azer? Aiude. Quem representa a tribo aqui de Naphtali? Pedoel. Caleb, Samuel, Eliade, Buque, Aniel, Quemuel, Elisafã, Paltiel, Aiude, Pedoel. Todos esses eram representantes das tribos. Então aqui eu já finalizo o livro aqui de Números. Se você ficou até aqui, agradeço. Deus abençoe cada vez mais. E o próximo aqui já vai ser de Deuteronômio. E para você ficar ciente aqui desses acontecimentos dos capítulos. Isso aqui é bom até para você construir talvez até uma pregação, alguma menção aqui, ou um esboço para fazer uma saudação e tudo mais. Por quê? Porque você entende um pouco do que se passa nesse capítulo, e é uma visão também que eu abordo, uma visão geral, e tem textos aqui eu gosto de explicar um pouco. Não explico mais porque falta de tempo. Mas aqui dá uma noção do que está se passando no livro e nos capítulos, e o que o povo ali estava pretendendo naquela época, qual foi o objetivo ali, o contexto histórico.
Mas eu fico por aqui, Deus abençoe. Até a próxima, se o Senhor Deus nos permitir. Paz e graça.